Olá, bem-vindos a mais uma análise onde a gente descomplica assuntos complexos e apresenta tudo de forma clara. Hoje o nosso tema é a melatonina e olha, o que vamos ver aqui pode mudar bastante a ideia que você tem sobre ela. Quando se fala em melatonina, a primeira coisa que vem à mente é sono, certo? Um auxílio para dormir. Mas e se isso for só a pontinha do iceberg? A fonte que a gente analisou sugere que a nossa visão sobre essa molécula tem sido, na verdade, bem limitada. E aqui está a ideia central. De acordo com os especialistas do nosso material de base, as funções mais críticas da melatonina têm, na verdade, pouco a ver com pegar no sono. Então, qual é o verdadeiro papel dela? Vamos entrar então nesse primeiro ponto. Qual é o verdadeiro papel da melatonina? A gente vai explorar o que a fonte diz ser a principal função dela no nosso corpo. E como o título já adianta, isso pode mudar tudo o que se pensava saber. Ok, isso aqui é muito interessante. A melatonina não vem só da glândula pineal, lá no cérebro. Não, ela é produzida em todas as células do corpo, mais especificamente pelas mitocôndrias. Funciona como uma primeira linha de defesa contra o estresse celular e a oxidação. É basicamente o nosso principal sistema antioxidante. E os benefícios vão muito, mas muito além. Ela ajuda a manter um microbioma intestinal saudável, tem propriedades anticancerígenas, ajuda a diminuir os danos da radiação e, algo super importante, pode reduzir o risco da tal tempestade de citocina, sabe? Aquela resposta exagerada e perigosa do nosso sistema imune. Certo, mas se o nosso corpo já produz essa molécula fantástica, por que alguém precisaria suplementar? A resposta, de acordo com a nossa fonte, está no mundo em que a gente vive hoje. O argumento da fonte é que o bombardeio constante da vida moderna, o estresse, as toxinas, a falta de sono, simplesmente sobrecarrega a nossa capacidade natural de adaptação. Os nossos sistemas não foram feitos para aguentar essa carga toda. Esse estresse sem fim acaba com os nossos recursos. As células são meio que forçadas a entrar no modo de sobrevivência, um estado de perigo celular, que, segundo a fonte, é o que abre a porta para doenças crônicas. O sistema fica literalmente sobrecarregado. E isso nos leva direto para a ideia central do material que a gente analisou. Um jeito totalmente novo de pensar na dosagem da melatonina. O foco não é mais o sono, e sim a defesa das nossas células. Este quadro deixa a diferença bem clara. De um lado, as doses convencionais, baixinhas, que focam só em ajudar a dormir. Do outro, o que os pesquisadores chamam de doses suprafisiológicas, ou seja, doses altíssimas, muito maiores do que o corpo produz, que buscam dar um suporte antioxidante gigante para o corpo todo. E isso, veja bem, não é só teoria. Os especialistas citados na fonte, pessoas que dedicam a vida a estudar essa molécula, supostamente usam essas doses altíssimas neles mesmos para combater o envelhecimento e prevenir doenças. É um conceito de uso totalmente diferente. Mas pensando numa dose mais alta, como fazer para que ela chegue no sistema de forma eficiente? A maneira como se administra a suplementação se torna então fundamental. Esse número aqui é de cair o queixo. A fonte afirma que quando a melatonina é tomada via oral, a taxa de absorção é de só 2,5%. Quase tudo se perde no sistema digestivo. É muito pouco. Para dar a volta nesse problema da baixa absorção, a fonte defende métodos alternativos. O supositório, por exemplo, é destacado porque ele não passa pelo sistema digestivo. Isso permite uma liberação lenta e muito mais eficiente da dose, por várias horas. Certo. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa nova forma de enxergar a melatonina e suas doses? Vamos resumir os pontos-chave. Os tontos aqui mostram uma baita mudança de perspectiva, né? De um simples sonífero para uma ferramenta de defesa celular. E tem um ponto crucial que a fonte menciona. Ao contrário de outros hormônios, a suplementação de melatonina não faz o corpo parar de produzir a sua própria. Não existe um ciclo de feedback negativo. Resumindo a ópera, o objetivo das altas doses de melatonina, segundo a fonte, não é sedar para forçar o sono. O sono pode até ser um efeito colateral bem-vindo, mas o verdadeiro alvo é outro, é armar as células do corpo contra o estresse massacrante do mundo moderno. Essa análise toda sobre a melatonina e as diferentes formas de dosagem acaba levantando uma questão ainda maior, né? Quantos outros suplementos comuns por aí podem ter funções ocultas muito mais profundas que a gente nem imagina, só porque estamos olhando apenas para o uso mais óbvio deles? Fica aí a reflexão. Bom, vamos lá.
Vamos falar de uma molécula que tem mais de 100 anos de história, que começou, acredite se quiser, como um simples corante para tecido e hoje a gente vê discussões sobre ela ser uma fermenta poderosa para a saúde do cérebro, para dar mais energia e até para combater infecções. Mas o que é verdade nisso tudo? Será que o azul de metileno é mesmo a tal bala mágica que promete ser? Parece coisa de filme, né? A ideia de que uma substância tão comum, tão industrial, pudesse ter efeitos tão profundos no nosso corpo. Mas é exatamente essa a história que a gente vai desvendar aqui. Uma jornada que, olha, começa de um jeito totalmente inesperado. Para a gente entender o potencial do azul de metileno, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A origem dele não está no laboratório farmacêutico super moderno, não, mas sim na indústria de tecidos, lá no século XIX. A história é fascinante, de verdade. O que era usado para, sei lá, colorir jeans, de repente vira uma ferramenta crucial para a ciência. É que ao usá-lo para atingir células, os pesquisadores viram que ele era atraído especificamente pelas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia do corpo. E foi aí que o cientista Paul Ehrlich, quase por acidente, descobriu algo revolucionário, que ia transformar esse corante no primeiro medicamento sintético da história contra a malária. E essa descoberta, gente, deu origem a um conceito que mudaria a medicina para sempre. O próprio Ehrlich criou um termo para descrever o que ele tinha encontrado. Ele chamou de bala mágica. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo genial. Pensa só, uma substância inteligente que sabe exatamente onde tem que ir, que ataca o invasor sem causar nenhum dano colateral para o hospedeiro, é o sonho de qualquer tratamento. E essa citação resume tudo perfeitamente. O azul de metileno não só combatia o problema, mas parecia que fortalecia o corpo no processo, sem prejudicar em nada. A descoberta foi dramática. O Ehrlich estava se preparando para testar vários remédios no parasita da malária e ia usar o azul de metileno só para conseguir enxergar o bicho no microscópio. Mas, para surpresa dele, assim que o corante encostou no parasita, ele morreu. O corante era o próprio remédio. Que loucura! Então, como é que ele funciona? Primeiro de tudo, ele vai direto para as mitocôndrias. Chegando lá, ele funciona como se fosse uma antena de luz, sabe? Absorvendo fótons e usando essa energia para otimizar a produção de ATP, que é a nossa moeda de energia. A analogia de lubrificar a produção de energia é perfeita. Ele torna o processo todo mais eficiente, o que resulta num aumento de até 30% na energia da célula. Mas esse mecanismo de otimizar a energia não ficou lá no passado, não. Ele tem implicações bem modernas e surpreendentes, principalmente no combate a infecções e na saúde mental. E aqui está o pulo do gato. Nosso corpo produz tipos diferentes de óxido nítrico. Alguns são essenciais para a nossa saúde, mas tem um outro, o chamado induzível, que é inflamatório e está ligado à depressão. A genialidade do azul de metileno é que ele age seletivamente. Ele neutraliza só a versão prejudicial, deixando a versão boa intacta. De novo, a tal da bala mágica em ação. Segundo as fontes que a gente analisou, a causa raiz de muitos quadros de depressão pode ser uma inflamação crônica, que é gerada por infecções. Ao neutralizar esse óxido nítrico inflamatório, o azul de metileno estaria, na verdade, tratando a origem do problema e não só maquiando os sintomas. Isso nos leva de volta para a primeira aplicação médica dele, né? A capacidade de combater uma gama enorme de micróbios sem fazer mal para nossas próprias células é o que o torna uma ferramenta tão única e tão promissora. Ok, a teoria é fascinante, mas e na prática? Como isso funciona? A fonte também entra nos detalhes de como usar. Pelo visto, a dosagem varia bastante dependendo do objetivo. Doses mais baixinhas, a partir de 0,5 miligrama por quilo, já parecem trazer benefícios para a cognição. Agora, para questões de humor ou para combater infecções, as fontes sugerem doses mais altas, que podem chegar até 4 miligramas por quilo. E as fontes dão umas dicas importantes. A absorção ideal acontece no estômago, por isso as formas líquidas são as mais recomendadas. Combinar com luz do sol ou terapia de luz vermelha parece que potencializa os efeitos. E também é sugerido fazer um ciclo de uso, sabe? Com pausas, para evitar acúmulo. E o sinal de que o corpo já eliminou tudo é bem visual, não tem como errar. A urina volta à cor normal. Claro, uma substância tão potente assim gera dúvidas sobre segurança, né? Especialmente sobre interações com outros remédios. Essa é, talvez, a preocupação número 1 de muita gente. A tal da interação com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os famosos ISRS.
Então, a fonte que consultamos ajuda a contextualizar essa preocupação. O alerta original veio de situações muito, mas muito específicas. Doses gigantescas dadas na veia de forma super rápida no meio de cirurgias. Isso não teria a ver com o uso oral em doses comuns. Inclusive, instituições de peso, como a Clínica Mayo, já até retiraram esse alerta. E países como o Canadá nem adotam essa restrição. No entanto, existe sim uma contraindicação bem clara e importante. Pessoas que têm uma deficiência genética rara, conhecida como GCPD, que afeta os glóbulos vermelhos, essas pessoas devem evitar o uso de azul de metileno. Certo. Depois de toda essa análise, como é que a gente pode enquadrar o azul de metileno no nosso mundo de hoje? Essa citação da fonte captura bem a essência da discussão. A vida moderna expõe a gente a um nível de estresse que não tem precedente, e talvez a gente precise de novas ferramentas para conseguir se adaptar a essa realidade maluca. A proposta, então, é que o azul de metileno funcione como uma espécie de escudo. Ao otimizar nossa produção de energia e combater a inflamação lá na raiz, ele se posiciona como um potencial aliado para aumentar nossa resiliência diante dos desafios de hoje. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história do azul de metileno nos mostra que, às vezes, as soluções mais inovadoras podem estar escondidas em lugares que a gente já conhecia há muito tempo. Talvez o futuro da saúde envolva olhar um pouco para trás, para poder seguir em frente.